Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael Damasceno, eu sou o SE de segurança da UIT. Hoje a gente separou esse tempinho para apresentar para vocês um pouquinho de uma plataforma, de uma solução de CIEM que tem revolucionado o mercado e que a gente tem trabalhado bastante. Então a ideia é passar um pouquinho da solução para vocês e depois no final fazer uma demonstraçãozinha bem rápida de como é que funciona. Maravilha. Antes de mais nada, deixa eu passar um pouquinho quem somos nós, a UIT, né? Nós somos um provedor de serviço multitecnologia. A gente está situado aqui em São Paulo, nossa sede. A gente trabalha também no modelo de franquias, super bacana. A gente trabalha com mais de 18 tecnologias diferentes, tá? Então, somos realmente multitecnologias, trabalhamos com cloud, segurança, infra, tudo, tá? A gente tem clientes espalhados pelo Brasil inteiro, mais de 18 estados também, tá? A gente conta com uma estrutura de atendimento 24/7, né? Então a gente trabalha bastante nesse modelo. Então a gente consegue ofertar um suporte, um monitoramento de uma maneira bem mais simplificada, com bastante valor agregado para os nossos clientes, tá? A gente atende todos os segmentos do mercado, tá? Então financeiro, saúde, educação, todos eles a gente gente tem soluções específicas para cada modelo, tá? Estou falando um pouquinho do que a gente tem trabalhado bastante agora, né, o Insight DR da Rapid7. É um CIEM que tem revolucionado bastante esse mercado por conta da forma que ele entrega, os valores novos que ele tem trazido, né? Não é somente um CIEM, ele também inclui a parte de detecção e resposta, então ele consegue ser 20% mais rápido identificando e respondendo esses incidentes de qualquer outra solução, tá? Então a gente fala um pouquinho desse produto, né? Pensando até no cenário atual que a gente vive hoje, dessas ameaças ficando mais complexas, das pessoas trabalhando de home office, né? Isso tem tudo sido um desafio para a gente poder garantir a segurança dos nossos usuários que estão trabalhando de casa, né? E aí a pergunta que a gente sempre fica na cabeça é se a equipe de vocês está preparada para enfrentar esses novos cenários, essas ameaças. É claro que tem muitas empresas que já estavam adaptadas nesse modelo de home office há bastante tempo, outras não, né? Outras tiveram que se adequar. E a segurança desse ambiente, vocês conseguem garantir que está tudo nos conformes hoje? Né? Então, um pouquinho da solução que a gente vai falar mais para frente, né? Só dando um briefing para a gente contextualizar esses assuntos, né? Então, a solução do Insight-DR, o que ela vai fazer? Ela vai unificar as informações do seu ambiente. Então, todas as informações, principalmente de segurança, né? Ela vai coletar logs do ambiente inteiro, do seu firewall, do seu switch, tudo que enviar uma log a gente vai coletar, enviar para nossa nuvem, tratar, entender, detectar esse comportamento, essa anomalia que pode estar acontecendo. Aí, em alguns cenários, dependendo, a gente vai também trabalhar na correção, né? Responder essa ameaça. Alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração hoje, né? Essa complexidade que a gente tem vislumbrado nesse dia a dia novo, né? Uma das principais delas, sem contar com a pandemia que a gente vive hoje, sempre teve isso, né? É a falta de visibilidade, né? A gente sabe que muitas empresas não têm visibilidade do ambiente hoje, até por conta de ser um ambiente multi-cloud, com várias tecnologias diferentes. Às vezes você tem uma aplicação rodando no Azure, outra no GCP. Então, isso dificulta um pouco a ter uma visibilidade numa única plataforma que você consiga enxergar tudo de maneira simplificada, né? Então, isso acaba sendo um dos grandes problemas iniciais. Outro grande problema é a parte de alertas, né? Alertas acaba se tornando algo complexo, por quê? Porque é uma ferramenta que gera muitos alertas, muitas informações, muitos falsos positivos, acaba não trazendo um valor tão legal, né? Eu tive até um cliente no passado que falou comigo, eu contratei um CIEM, gastei uma fortuna nesse CIEM, agora está enviando uma série de alertas aqui para mim no meu celular e eu não consigo corrigir tudo, né? Ele não tem uma automatização, eu tenho que alocar um funcionário meu para ir lá corrigir isso aqui, ou muitas das vezes isso aqui nem era verdade. Na verdade era verdade, né? Porém, não era um incidente crítico que a gente deveria parar todo o nosso ambiente para poder corrigir isso. Então, essa questão de alertas é super importante e a gente, com a Rapid7, a gente consegue trabalhar isso de maneira muito mais simplificada e assertiva. Tá? Um outro ponto bem importante da gente citar é a parte dos longos períodos que a gente tem nas empresas para poder identificar uma ameaça, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos uma média de 279 dias para identificar uma ameaça e poder começar a corrigir ela. É um tempo muito grande, é quase um ano, se você for parar para pensar, para você corrigir uma simples vulnerabilidade, né? E quando não é mais, né? Que a gente teve até o exemplo daquela rede de hotéis, a Marriott, que foi hackeada, ficou muito tempo hackeada durante anos, e depois que foi descobrir isso, né? Então é algo bem complexo.
Aí a gente também cita bastante a parte dos cenários, né, que estão cada vez mais difíceis. Por quê? Porque até pensando no momento de pandemia, agora os profissionais de segurança estão cada vez mais esgotados, né? Trabalham demais, tem que prover essa segurança para o pessoal que está trabalhando de casa, garantir que tudo esteja no conforme, né? Então, às vezes fica até complicado da gente achar esses profissionais. Um ponto legal também da gente comentar da solução do IDR, falando da Rapid7, né, do Insight IDR, é uma solução que já vem de anos, né, liderando não, mas aparecendo já no Gartner, né, como visionário. E aí, nesse último ano, agora em 2020, por conta de várias atualizações, melhorias, e de ser um diferencial, um CIEM diferencial no mercado, hoje eles estão como líderes de mercado, tá? Então, disputando com os famosos raízes aí de CIEM tradicional, como Splunk, o QRadar DPM e tudo mais. São soluções bem enterprise que a gente consegue atender para todo tipo de público, né? Então, o nosso Insight DR, a gente atende clientes pequenos, clientes médios, clientes gigantes, da mesma maneira, né? Gerando visibilidade. E quando a gente fala de visibilidade, é ter visibilidade do todo, né? E quando eu falo do todo, é ter visibilidade do endpoint, o que o usuário está fazendo, qual é o comportamento dele, das minhas nuvens, que eu tenho aplicações nelas, o que está fazendo, quem está acessando, toda essa atividade do usuário, esses contextos, a gente consegue coletar essas informações, analisar, correlacionar, enriquecer esses dados e, por fim, se houver uma necessidade, a gente vai abrir uma investigação para poder entender se isso é realmente um incidente maligno ou não. Né? Alguns pontos que a gente consegue detectar, né? A parte de comportamento de usuário, a parte do monitoramento das máquinas, né? Que inclui também a parte de análise de tráfego da rede, a parte de deception, que nada mais é do que a gente colocar sensores, honeypots espalhados pela rede, como usuários, né? E a partir que a gente conseguir enxergar se o atacante está tentando invadir nossa rede ou não, se está querendo ganhar um acesso. E aí, pensando na parte também de resposta, né? Então, a gente conseguia analisar todas as logs que a gente captou, abrir uma investigação e, dependendo do cenário, criar uma automatização para poder simplificar essa resposta. Uns pontos bem legais a gente comentar da Rapid7, né? Eles conseguem ter soluções bem bacanas, né? Acho que algumas que vale citar aqui é o Metasploit, que é uma solução, é uma ferramenta de teste de invasão que a gente utiliza até no Kali Linux. Então, tem uma série de desenvolvedores, milhares que trabalham nessa solução, até por conta de ser uma solução gratuita, né, open source. Muita gente consegue mexer e criando inteligência nela, onde a Rapid7 consegue coletar também essas informações e utilizar para melhorias dentro da solução. Né? Tem alguns outros projetos, né, que a gente coloca sensores na internet para buscar as informações, também a parte de rodar scans com frequência na internet para buscar novas atualizações de malwares e tudo mais. E um ponto legal que a gente consegue encontrar também é a experiência do usuário, né? A Rapid7 ouve bastante a voz do cliente, em quesito de melhoria, sugestões e tudo mais, a gente consegue ter uma voz bastante ativa. Aqui a gente consegue ver um framework do MITRE-ATT&CK, né, que mostra essa linha do tempo do ataque. Então, a gente consegue ver cada passo que o atacante está dentro da sua rede. Então, isso a gente tem na plataforma hoje. Então, a gente consegue identificar quando o atacante está fazendo o passo inicial dele, executando, criando persistência, escalando privilégio, pegando credenciais, fazendo reconhecimento, fazendo movimentação lateral. E, por fim, extrair os dados e cantar parabéns, né? Então, acaba sendo, a gente consegue ter toda essa visibilidade e conseguir bloquear aonde for necessário. Falando também um pouquinho da produtividade, do ROI, né? Por que é uma solução bacana e por que ela consegue trazer um retorno do investimento muito rápido. Né? Uma solução que está baseada na nuvem, então você não vai precisar ter custos nenhum dentro da sua infraestrutura para subir um servidor, subir uma série de coisas. Então, a gente consegue liberar tudo isso via cloud, com atualizações automáticas. A gente trabalha com detecções fora da caixa, né, que a gente chama out of the box. Nada mais é do que a gente criar inteligência e não precisar alocar um funcionário para desenvolver uma regra específica para bloquear alguma coisa, para detectar alguma coisa. Então, a gente já tem tudo isso muito bem preparado. Parte de automatização, que é uma das partes mais importantes, né? Eu também não preciso alocar um funcionário específico, um especialista específico para poder criar uma regra de automatização, ou entrar dentro do Firewall para bloquear alguma coisa específica. A gente consegue fazer tudo isso bem automatizado, tá? Você entrar no site do Gartner, você consegue ver alguns feedbacks, né, de clientes já da Rapid7, como eles se posicionam e por que é tão bom. Até pensando agora na parte do deploy, é muito simples, é muito rápido. Em questão de meses, né, uma média de 3 meses, a gente consegue fazer um deploy para um ambiente grande. Né? Então, pensando em contrapartida com o CIEM tradicional,
a gente não consegue por menos de 8 meses, 1 ano e meio, dependendo, em alguns cenários até 2 anos. Por quê? Porque a gente tem que integrar tudo, é uma série de informações, é inteligência que a gente tem que popular dentro da ferramenta, funcionários, né, especialistas que a gente tem que contratar, então é muito mais complexo. Mostrando aqui como é que ficaria a solução na prática, né, o IDE, então até pensando no contexto hoje de pandemia, todo mundo trabalhando de casa, a gente tem nosso escritório principal, né, onde a gente sempre focou os nossos investimentos principais em firewall e uma série de coisas que hoje, se o usuário, por exemplo, não tiver conectado na VPN, a gente não consegue saber, às vezes, o que ele está fazendo, o que ele está navegando, o que ele está baixando, então acaba ficando essa sombra da gente buscar. Então, nada mais é do que a gente consegue conectar tudo. A gente tem coletores, agentes e APIs, são esses 3 modos de coleta que a gente busca esses dados, então o usuário não precisa estar na verdade, o usuário precisa ter só uma perninha dentro da internet, o usuário se conecta no domínio da RapidServe, a gente envia as informações e é o único pré-requisito. Então, se o seu usuário em casa hoje, basta ele ter conexão com a internet que a gente consegue criar todo esse monitoramento. Não somente do usuário, mas de tudo que é um ativo dentro da sua rede que envie logs, né? Então, também da sua nuvem, do Azure, do AWS, ou também dos seus provedores até de e-mail, Office 365, G Suite, para a gente buscar informações que talvez hoje o seu SIEM tradicional não consiga buscar. Tá? Então, a gente também tem toda a parte de alertas, né? A gente consegue criar gatilhos específicos para quando surgir um alerta, a gente consegue disparar uma automação para corrigir esse determinado problema que surgiu na rede. Então, fica tudo muito mais simplificado. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mostrar um pouquinho a solução na prática, como é que ela funciona, né? O que ela tem para a gente poder ver cada detalhezinho dela. E agora, para a gente falar um pouquinho da demonstração, né? A gente mostrar um pouquinho como é que funciona na prática isso, né? Vou mostrar um pouquinho bem sucintamente o que a gente tem aqui disponível, tudo que a gente consegue atuar dentro da solução, tá? Então, essa aqui é a página principal, né? A gente entra na plataforma, que é tudo na nuvem, tudo cloud. Até um ponto legal que eu acabei esquecendo de comentar, quando a gente estava falando um pouquinho mais do retorno do investimento e tudo mais, é legal a gente comentar também que a RapidServe traz um diferencial muito bacana na forma do licenciamento. Aqui a gente consegue ver até os eventos processados, né? Quando a gente pensa no SIEM tradicional, a gente faz a precificação por eventos por segundo, né? Então, quanto de gigas, de terabytes você utiliza dentro da solução. Então, isso acaba deixando o preço também um pouco mais elevado e é uma variável que a gente nunca consegue acertar, chegar no valor exato, né? No número exato de eventos por segundo que a gente consegue está monitorando. Agora, aqui a gente trabalha com uma maneira diferente, a gente precifica por device, então por endpoint e por servidor. Tudo que for além disso, Fire, Switch, que envia uma log, a gente não conta no licenciamento, tá? Então, entra como se fosse uma licença gratuita, tá? Então, acaba reduzindo muito e muito o custo mesmo em comparação com o SIEM tradicional, tá? Aqui a gente consegue ter uma visibilidade de alguns pontos, né? Então, como os usuários que estão conectados. Então, por exemplo, aqui no meu cenário aqui, eu não tenho nenhum usuário atrelado aqui no momento, ativo pelo meu AD, mas eu consigo entregar isso com o meu Active Directory e buscar os meus usuários que estão lá, justamente para mim ter essa visibilidade, e também monitorar alguém específico. Eu tenho uma funcionalidade chamada Watchlist, que eu consigo monitorar um usuário específico. Então, pensando, por exemplo, eu tenho o meu CEO, eu tenho algum outro funcionário aqui que tem, dentro da máquina dele, tem segredos de estados, assim, né? Que essa aplicação, essa base de dados que ele tem não pode vazar de jeito nenhum. Então, eu consigo criar uma taskzinha para monitorar bem especificamente esse usuário. Então, se acontecer qualquer comportamento diferenciado dentro da máquina dele com o usuário dele, a gente já vai ser notificado prontamente quanto a isso. Então, a gente tem uma feature bem legal para isso, tá? Aqui a gente consegue ver os eventos que estão sendo processados nesses últimos tempos, tá? Então, aqui, nesse meu cenário, tem um cenário pequeno, só com algumas máquinas conectadas e um Firewall também enviando os dados, então tem poucas informações aqui. O que a gente consegue notar também é a parte de notable behavior, né? Então, são comportamentos notáveis, comportamentos que vale a gente parar alguns minutinhos e ver o que está acontecendo, né? Então, na verdade, em vez de eu alertar para você que isso aqui pode ser um incidente, na verdade, eu não vou alertar para você, eu vou te mostrar que isso aqui tem um comportamento diferenciado, que é uma suspeita e que vale a pena a gente poder dar uma analisada nisso aqui. E aí sim, quando é uma confirmação, quando a gente vê que realmente tem algum alerta, alguma coisa surgindo, a gente vai aparecer aqui os alertas novos que estão surgindo. A gente também tem a visibilidade dos endpoints que a gente está monitorando. Caso tenha algum problema na conectividade, a gente consegue também analisar por aqui. Aqui na parte de honeypots, a gente também consegue subir uma série de honeypots dentro da rede do cliente para poder
criar uma armadilha para o atacante. Como eu falei anteriormente, definido pelo MITRE, né, o MITRE Attack, aquele framework, a gente consegue ver a linha do tempo do ataque, né? Então, a visibilidade, né, os alertas que a gente tem aqui, a parte do exploit, né, infiltração e persistência, reconhecimento da rede, movimento lateral e, bum, ele conseguiu chegar no ataque dele, né, no alvo dele. Então, aqui a gente consegue ter visibilidade de cada passo que o atacante está dando. Aqui eu montei uma simples, eu fiz alguns testes simples aqui, e aí me gerou que essa invasão que eu fiz gerou persistência e infiltração, né, desses dados. Aqui a gente consegue também ver as localizações dos ambientes, né? Aqui a gente também tem um dashboard com algumas informações também dos alertas, tá? Em tudo que está acontecendo, os processos, aqui dos usuários, né? De alguns usuários das minhas máquinas que eu estava fazendo alguns testes. Então, aqui, como eu falei, o watchlist, no meu momento eu não tenho nenhum usuário que eu estou monitorando especificamente buscando focar nesse usuário. Mas aqui a gente consegue ver alguns usuários que exporam por alguns riscos, né? Integraram dentro do domínio, fizeram algum tipo de alteração, ou o administrador fez alguma execução de algum arquivo, de algum processo diferenciado, algum processo raro, algum processo que não é comum acontecer. Então, isso a gente contabiliza como um comportamento notável. Dependendo do caso, isso vai nos gerar um alerta. Tá? Aqui em Log Search a gente consegue buscar todas as logs que a gente processou nesse meio tempo. Tá? Então, se a gente selecionar todos os ambientes aqui, a gente consegue ver que talvez tenha algumas informações. Aqui, se eu não me engano, está somente nas 24 horas. Então, se a gente selecionar todo o pool de informação que a gente tem, aqui foi, na verdade, nos últimos 20 minutos. Então, se a gente puxar nos últimos 7 dias, talvez a gente consiga encontrar algumas informações a mais. Então, por exemplo, nos últimos 7 dias, basicamente foram enviadas mais de 40 mil logs, né? Então, pensando até no sistema tradicional, isso aqui seria um custo bem relevante, né? Então, aqui a gente consegue ver tudo que está disponível, né? Então, aqui as logs que a gente estava analisando. Então, a gente consegue pegar esses processamentos, ver de onde veio a conexão, para onde foi, quem que foi o usuário que estava atrelado a isso no momento da execução, né? Então, tudo isso a gente consegue tendo visibilidade, né? Então, por exemplo, esse usuário estava atrelado nesse domínio, com esse IP, esse foi o timestamp que a gente pegou, a log, né? E tudo mais. Então, a gente consegue ter tudo isso para criar uma investigação, um cenário de análise, tá? Quando a gente pensa também na parte de user accounts e contas, na verdade, e as contas desses usuários, a gente consegue ter a visibilidade também de um todo, tá? Então, aqui os usuários com mais riscos, né? Então, como eu mostrei anteriormente, então aqui a gente mostra uma linha do tempo também do que cada usuário fez nesse meio tempo. Aqui a gente mostrou, né? Então, não tem nenhum usuário ativo no momento, tem uma conta administrativa, não tem nenhum usuário sendo mapeado pensando em watchlist, pensando em alguma coisa bem específica. Tem 2 contas linkadas, né? E nenhum usuário desabilitado. Então, a gente consegue também criar automações para determinados cenários de desabilitar o usuário quando for o caso de algum incidente acontecer realmente, tá? Então, aqui a gente consegue também ver a atividade do Fire, né? Que eu tenho o Fire integrado aqui. Então, o Fire gerou no dia 25, ontem, 2.500 eventos, aqui 2.577 eventos, então a gente consegue ter essa performance de ver o que está acontecendo. A gente vê as autenticações, vê uma série de dados que é super bacana da gente ver. Quando a gente pula para a parte de endpoints, a gente também consegue ver os processos únicos, o que os endpoints estão sendo feitos. A gente consegue integrar também com outras próprias soluções da Rapid7, né? Então, por exemplo, como o Nexpose, que é uma solução para a gente poder fazer uma análise de vulnerabilidades. Então, a gente consegue rodar scans pelo mesmo agente para buscar por vulnerabilidades dentro dessas máquinas, desses endpoints, e ver se tem alguma vulnerabilidade que pode ser exploradas, né? Quando a gente vem na parte de automação, a gente consegue, aqui no caso eu não tenho nenhum workflow pronto ainda, mas a gente pode criar workflows de automação, né, justamente para a gente poder criar uma regra de automação pensando, o meu usuário foi invadido, foi hackeado. Eu quero que, se surgir um alerta nessa criticidade, nesse gatilho aqui, eu crio uma automação, uma orquestração para que meu firewall automaticamente bloqueie tal porta ou que essa solução se integre no AD e desabilite essa conta desse usuário do AD. Então, a gente consegue criar esses tipos de automação, tá? A parte de investigação é onde a gente consegue ver as informações bem detalhadas do que está acontecendo no ataque, né? Até, não sei se vocês repararam no início aqui na página inicial, eles mostraram que tinha um alerta, né? Um alerta que é importante da gente ver.
aqui não só um alerta, mas tem mais uma série de outras informações que gera alerta nos últimos tempos. Então, o que a gente consegue ver? Né? Então, aqui, por exemplo, esse último alerta que foi gerado foi, acho que, se não me engano, uma escalação de privilégio, né? Alguém fez um login dentro de uma máquina com credenciais de administradora do domínio, né? Então, aqui, por exemplo, um usuário ingressou no domínio, fez algum outro tipo de informação. Então, tudo isso a gente consegue ter visibilidade, cada processo, cada passo dentro do usuário. Então, a gente consegue ver também ó, que esse usuário aqui, Bootzar, e o usuário administrador estão envolvidos nesse processo. Né? Então, talvez isso aqui pode ser que não seja um incidente real, né? Pode ser que realmente algum usuário, alguém do suporte mexeu e fez alguma alteração aqui, alterou os privilégios, entrou com uma conta diferente, e aí por conta disso gerou esse alerta que é importante a gente ver. Mas se no caso você confirmar realmente, ó, esse usuário aqui realmente ingressou nesse domínio e fez essa alteração, fez isso aqui, aí você fala, não fez, eu não sabia disso, né? Então aí você pode sim, até no caso exportar para PDF para fazer um outro tipo de investigação, né? Ou dependendo tomar uma ação, né? Criar algum tipo de uma investigação e já realmente cortar essa máquina da rede, fazer com que o Firewall bloqueie esse usuário e tudo mais, tá? A gente tem uma série de opções, tá? Pensando também aqui na parte do usuário, né? Na parte de coleta de dados, a gente consegue ver uma série de eventos, né? Fontes de eventos, os honeypots que a gente está utilizando, os coletores, as fontes de evento, né? Então tem aqui o meu AD que eu desconectei essa máquina há 64 minutos, então ele perdeu a conectividade, mas a gente pode também ver outras informações aqui. A gente pode criar uma automação também por aqui, a gente pode instalar um agente, configurar o agente, instalar um coletor, um honeypot e mais uma série de outras informações, tá? Então aqui a gente tem um leque de opções que a gente pode trabalhar, né? Aqui eu mostrei bem sucintamente o que faz um pouco da solução. A ideia também, mais para frente, a gente vai fazer uma demonstração um pouquinho mais técnica, uma demo da gente podendo executar algum script malicioso e ver em tempo real a solução, se conectar no Firewall, bloquear o usuário, cortar o acesso e tudo mais. Tá? Então, isso aqui foi só mais um overview para a gente poder apresentar para vocês como essa solução pode auxiliar vocês e dar visibilidade nesse contexto de pandemia dos seus usuários trabalhando de casa. Legal? Eu vou deixar também meus contatos posterior a esse vídeo aqui, para vocês, caso precisem entrar em contato, tirar dúvidas, fazer uma demonstração, dependendo do POC também a gente consegue auxiliar vocês. Eu fico à disposição. Eu agradeço a todo mundo que assistiu, que conheceu um pouquinho mais da solução e fico à disposição para dúvidas, sugestões e tudo mais. Beleza? Obrigado, gente.